A Márcia chega, mas aí cumprimenta ele normal. E vai pro quarto dela. Depois que nas filmagens dá pra ver que ele entra no quarto, fala com ela, sai do quarto, desce, pega uma bolsinha dentro do baú da moto, sobe e logo em seguida começa uma discussão. Ela tenta sair, ele puxa ela de volta e começa acho que devia ter empurrões ou ele tentando dar choque nela e ela se afastando, porque você vê um movimento. E aí ela cai em cima da cama, que é uma cama que tem do lado de cá. Eles entram em luta corporal, aí cai um aparelho no chão, que todo mundo falava que era um controle remoto. Só que daí ele pega esse aparelho e joga no sofá. Quando você tira a print, que você aproxima, dá pra ver tipo os 2 ganchinhos de uma arma de choque. Quando você aproxima assim, dá pra ver. Eu posso estar enganada, mas pra mim, ele usou uma arma de choque. A polícia não viu isso, a polícia não viu, aliás, pelo menos o que a gente sabe, porque quando era o Dr. Marco Antônio, que a gente foi falar com ele, questionar esse negócio da arma de choque, fui questionar também que tem uma parte do vídeo que você vê, antes dele fechar a porta, cai, não sei se é uma toalha ou uma coberta vermelha atrás, ele usou aquilo lá para mover o corpo dela. Entendeu? Então eu não sei se eles não fizeram detalhes das filmagens e colocaram isso, porque a gente não sabe. Entendeu? Talvez esteja em sigilo, né? Desses detalhes também. Mas é o que a gente viu. Tem uma bolsinha que cai na hora da luta corporal, cai uma bolsinha no chão. Essa bolsinha ele pega e o controle, que seria a arma de choque, continua no chão. Ele tirou só a bolsinha. Não sei o que tinha dentro dessa bolsinha. A Stephanie fala que é uma bolsinha que ela usava remédio, que ela tomava remédio. Fazendo interrogatório e tudo, ele começou a chorar e acabou falando que escondeu o DVR porque ele ficou com medo de verem a briga, que é o que ele fala no depoimento, que teve uma briga, uma discussão com ela, ele empurrou ela bateu com a cabeça, desmaiou, só que ela voltou, conversou com ele e ainda pediu um copo d'água para ele levou a água para ela e aí ele apagou a luz e ela dormiu, ela estava bem. Foi o que ele contou. Só que nas imagens dá pra você ver o tempo todo o corpo dela lá no chão. E tem um detalhe. Ele moveu o corpo dela do lugar. Porque no vídeo o corpo dela tá num lugar. Mais pra frente no vídeo, porque o vídeo tá cortado. Mais pra frente no vídeo, aonde a gente encontrou o corpo, ela tá mais pra frente. Outro detalhe, que eu conversando com o Flávio, que é o ex-namorado dela, ele falando, pô, Marilza, eu tava conversando com a tua irmã em videochamada, ela tava bem, às 7h pouca da noite, com a mesma blusinha que ela foi encontrada morta. Então é aí que tem várias coisas que a gente começou a questionar. Ela nem chegou a tomar banho quando chegou do serviço. Foi aí que a gente foi tirando as dúvidas de que ele tinha matado ela realmente no dia anterior. E passou a noite todinha com o corpo dentro do quarto. Depois de muito tempo que ele desce para ir pro quarto dele. Apaga a luz e desce e vai pro quarto dele. E outra coisa que a gente ficou questionando, porque ele não trabalhava, ele não fazia nada, ou por que ele foi pra academia às 6 horas da manhã, sendo que ele nunca ia pra academia às 6 horas da manhã. Já era mais uma coisa que ele tramou pra ter um álibi a favor dele. Minha irmã morava naquela casa há 25 anos. Em outubro, ele disse que tinha 2 meninos tentando arrombar
o portão, tirar o portão. E ele tava chegando de carro 3 horas da manhã. O que a gente não entende é porque a câmera na sala. Pra mim, ela falou que era por causa da cachorrinha. Mas acontece que já fazia 5 anos que ela tinha cachorro. Fazia 5 anos que a cachorrinha ficava sozinha enquanto ela tava trabalhando. Na parte da frente do pescoço, nessa região, a gente tem um osso chamado osso hioide. Ele faz a ancoragem da língua. E a fratura desse osso nos indica que houve uma compressão extrema desse pescoço. Isso acontece nas asfixias causadas pela compressão do pescoço, tá? São as asfixias mecânicas de enforcamento, estrangulamento e esganadura. A fratura do hioide ela é muito característica nos casos de esganadura, né? Principalmente nesse caso em que a gente vê uma compressão extrema do pescoço causado pelas mãos do agressor, que conforme os vídeos que aparecem, ele agredindo a mãe, ele coloca todo o peso dele contra o pescoço da Márcia. Então, essa compressão suficiente para quebrar o hioide também é suficiente para fechar a traqueia e impedir a passagem do ar para as vias aéreas inferiores. Então a gente percebe, tanto pela cena do crime, quanto pelas lesões causadas nela pelo agressor, que aquele agressor queria realmente descontar toda a sua fúria, queria destruir a vítima. A ideia era machucar, a ideia era sim matar a Márcia. Acredito eu que sim, se bem que as imagens saíam tanto no celular dele como na da mãe dele. Minha irmã nunca teve segredo pra ele. Cartão de crédito, senhas, nada disso. Ele tinha acesso a tudo. A tudo. Tem o copo de água que ele pegou e falou que após a briga, ela desmaiou, só que ela voltou sentada, ela pediu pro Bruno trazer um copo de água. Ele vai, pega o copo de água, deixa uma garrafinha pra ele na sala e leva uma pra ela no quarto. Aí depois de um tempo ele volta, senta e disse que a mãe dele ainda pediu pra ele passear, levar a Nina pra fazer xixi, passear na rua. Ele leva a Nina, na filmagem tá ele levando a Nina, coisa que me falaram que ele nunca fez. Na mente dele, se ela saísse mais pra frente, a câmera pegaria. E aonde ele estava não pegaria. E ele se enganou. Foi porque dava pra pegar tudo, né? Quer dizer, tudo entre aspas, mas dava pra ver que, nitidamente que ele matou a mãe dele. Eu cheguei lá, tinha um roxo no peito dela. Eu perguntei pra ele, Bruno, o que é isso? Aí ele falou assim, tia, eu liguei para um amigo da medicina e ele falou para mim fazer os primeiros socorros, massagem cardíaca. Aí eu coloquei o joelho. Falei, como é que é, Bruno? Nem eu que sou leiga. Tu colocou o joelho na tua mãe? Pra fazer isso não existe. Mas depois eu e ela ligando as coisas, tanto que tudo que aconteceu, tudo que foi levado pra polícia, tudo que foi porque a gente parou, nós duas paramos e começamos a ver coisa que tava errado. O próprio promotor falou pra mim que não era pro Bruno ter saído de lá. Por quê? Porque ele foi levado pra delegacia, chegou lá, ele falou que o DVR ele tinha escondido no forno com medo de alguém ver que ele brigou com a mãe dele e achar que ela tinha morrido por conta disso. Ele mesmo entregou a prova. Eu não estudei pra isso. Ele já tinha ido almoçar, já tinha saído, dado rolê com os colegas e tudo, com o carro da mãe dele, que a mãe dele tinha um ciúme brabo que não emprestava pra ninguém o carro, pra baixo e pra cima. Outra coisa que eu estranho muito. Os amigos que estavam no carro no dia que o Bruno foi levado, eu atravessei a rua pra falar com eles. E aí, eu mostrei o papel. Ela falou assim, por que a polícia tá levando o Bruno? Aí eu peguei e falei assim, tá levando o Bruno porque eles vieram investigar a morte da Márcia, que a Márcia não morreu de infarto, e sim, ela foi assassinada. Aí uma das amigas colocou a mão no peito e falou assim,
Não acredito. A Marcinha foi assassinada? Eu falei, foi. E eles estão aqui para investigar. E, inclusive, investigar o porquê o DVR sumiu. Aí uma olhou para outra e falou assim, nossa, será que foi aquela hora que a gente viu a porta, alguém mexendo na porta? Eu tenho quase que certeza. Sabe por quê? Porque na mesma hora que a gente chegou com o DVR na delegacia, aliás, na mesma hora que o Bruno chegou na delegacia, já tinha um advogado lá e foi elas que ligaram pro advogado, que era namorado de uma delas. Sim, a polícia tava lá ainda na residência, elas já estavam ligando, vai pra delegacia que o Bruno tá sendo levado. Você tem a vítima fatal e você tem o único depoimento do que aconteceu na cena de um crime, que é o filho. Então a justiça, num primeiro momento, ela fica distrita, ela fica restrita nesse depoimento dele. E aí o Ministério Público, ele carece dos laudos da investigação para comprovar se de fato foi uma queda acidental ou se tem sinais de estrangulamento, como no caso aconteceu. Agora, as imagens, na maioria das vezes, resolvem todo um problema, principalmente uma imagem interna, porque vai comprovar e vai mostrar o que de fato houve ali, se foi uma briga, quem começou, se foi uma legítima defesa, se tem um envolvimento e a participação e o auxílio de uma terceira pessoa, imagens internas. E a imagem externa mostra a conduta do acusado pós-morte, ou seja, uma conduta normal de sair para ir à academia quando sua mãe está morta em casa. É normal você sair para ir num restaurante quando de repente você não matou. Você simplesmente, olha, eu briguei com a minha mãe, tentei estrangular, ela não morreu e eu saio para ir para a academia. Então as imagens, nesse caso, quando você não tem as testemunhas, que são testemunhas do fato, as imagens praticamente resolvem o problema.